Enquanto seu marido dormia em casa, convencido de que ela ainda estava trabalhando no escritório, Clara se inclinava para frente, em direção ao motorista de voz grave que lhe devolvera algo que ela pensava ter perdido, a vontade de se sentir viva. Nunca imaginou que sua vida mudaria dentro de um táxi na escuridão dos subúrbios, enquanto a cidade continuava a brilhar com suas luzes ao longe. Clara tinha 37 anos e sua vida era a definição perfeita da palavra rotina. Ela morava em São Paulo, em um apartamento cinza em um bairro sem charme, com seu marido Luiz, um funcionário público. À primeira vista, tudo parecia correto. Eles tinham um lar arrumado, as contas em dia e uma vida sem grandes sobressaltos. Mas o que não se via era que seu casamento há anos se tornará um deserto. Luiz era um homem bom, isso não se podia negar. Mas sua bondade não preenchia, não acariciava, não despertava nada. Ele chegava todos os dias do trabalho com a mesma expressão cansada, tirava os sapatos, ligava a televisão e jantava em silêncio. Não havia conversas, não havia risadas, não havia carícias. Dormiam na mesma cama, mas era como se dois estranhos compartilhassem o colchão. A respiração pesada dele durante a madrugada era a única coisa que a lembrava de que não estava sozinha. Clara, por sua vez, passava os dias em um escritório no centro, entre papéis, chamadas e horários intermináveis. O trabalho a mantinha distraída, mas quando a noite caía e ela voltava para casa, sentia que o vazio a engolia. Ela se olhava no espelho e mal reconhecia a mulher que fora, aquela com sonhos, com esperança, com vontade de viver. Agora, via apenas uma esposa invisível, presa na rotina. Às vezes pensava que o pior não era a falta de amor, mas a indiferença. Luiz não a olhava, e se o fazia, seus olhos não a buscavam. Simplesmente a atravessavam como se ela fosse parte do mobiliário. E Clara, por dentro, morria de vontade de que alguém a visse, que alguém lhe devolvesse a sensação de estar viva. Por isso, as noites em que ela ficava mais tarde no escritório eram, paradoxalmente, as que mais esperava. Não porque gostasse do trabalho, mas porque isso lhe dava uma desculpa. Chegar tarde, caminhar sozinha pela cidade iluminada, sentir que ainda havia algo fora daquela vida apagada. Ela não sabia que aquelas noites se tornariam a porta de entrada para outra vida, que um táxi, de todos os lugares possíveis, mudaria seu destino. Naquela noite, chovia como poucas vezes em São Paulo. As ruas brilhavam sob as lâmpadas, as poças refletiam os néons da Avenida Paulista e Clara caminhava rápido com o guarda-chuva quebrado, amaldiçoando sua sorte. Eram quase 11 horas e depois de um dia interminável no escritório, o único desejo era chegar em casa. Levantou a mão na calçada e um táxi parou suavemente à sua frente. O limpador de para-brisa se movia de um lado para o outro com um ritmo cansado e dentro. O calor do habitáculo embaçava os vidros. Ela abriu a porta e se deixou cair no banco de trás, encharcada com o coração acelerado pela corrida sob a chuva. "Para onde a senhora vai?" perguntou uma voz grave, com aquele tom que mistura cansaço e serenidade. Clara deu sua direção. Então, olhou pelo retrovisor. Cabelos grisalhos, barba de 2 dias, olhos escuros que pareciam ler mais do que ela dizia. Ele tinha cerca de 50 anos e um ar tranquilo, como se nada pudesse tirá-lo da calma. O táxi arrancou e a cidade passava ao redor como um rio de luzes. Clara se aconchegou contra a janela, mas algo na voz dele a obrigava a ouvir. "Chove como no inverno e estamos em março. São Paulo sempre surpreende", comentou, quebrando o silêncio. Clara sorriu sem perceber. Fazia tempo que ninguém lhe falava durante um trajeto. Normalmente os motoristas ligavam a rádio alta ou não diziam nada, mas aquele homem parecia interessado em conversar, mesmo que fossem banalidades. "Sim, e eu com um guarda-chuva quebrado", respondeu ela, rindo timidamente. "Isso é sinal de má sorte", replicou ele, olhando-a por um segundo no espelho. "Ou de que alguém tinha que te pegar para que você não chegasse sozinha em casa." Clara ficou paralisada. Não era uma frase de flerte descarado. Não soou vulgar. Foi como se ele dissesse o que pensava em voz alta, sem medo. Sentiu um frio na barriga e desviou o olhar para as luzes da Paulista. O restante do trajeto foi preenchido com frases curtas, mas carregadas de algo diferente. Ele a deixou em frente ao prédio e quando Clara estendeu uma nota, ele devolveu o troco com um sorriso breve.
Até logo, Clara disse, como se já soubesse que se encontrariam novamente. Ela não lembrava de ter dito seu nome. E, no entanto, naquela noite deitou-se pensando em sua voz grave e nos olhos que a observavam pelo retrovisor como se a tivessem redescoberto. Os dias seguintes passaram lentos, envoltos na rotina de sempre. Escritório, papéis, chamadas, silêncio em casa com Luiz na frente da televisão. Mas em sua cabeça a mesma imagem se repetia, sua voz grave, seus olhos no retrovisor, a maneira como pronunciou seu nome como se a conhecesse de toda a vida. Clara não admitia em voz alta, mas estava esperando. Queria voltar a subir em seu táxi. Uma noite, ao sair do escritório, olhou a fila de táxis na Avenida Paulista. Entrou no primeiro com o coração batendo de decepção. Não era ele. O motorista colocou uma música estridente e não abriu a boca durante todo o trajeto. Clara chegou em casa frustrada, sentindo que algo lhe escapava entre os dedos. Em outra noite tentou novamente. Levantou a mão, entrou em outro táxi, mas também não era ele. Assim, durante várias semanas, seu retorno para casa se tornou um jogo secreto, procurar entre dezenas de carros brancos com faixas vermelhas, aquele onde o tempo parecia parar. Até que, numa noite em que já estava prestes a desistir, a janela se abriu e ela ouviu. Você sobe, Clara? Seu coração deu um salto. Era ele, Javier. Ela se acomodou no banco de trás, sentindo que o ar dentro do carro era diferente, mais quente e mais seguro. Achei que não iria te encontrar novamente, confessou sem pensar. São Paulo é grande, mas não tanto para que duas pessoas não possam se cruzar de novo, respondeu ele com aquela calma que a desarmava. Dessa vez conversaram mais. Ele perguntou sobre seu trabalho, sobre o quanto ela parecia cansada, porque sempre voltava tão tarde. Clara, sem perceber, contou mais do que jamais dissera a Luiz, que o escritório era seu refúgio, que em casa se sentia invisível, que às vezes tinha a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Ele não a julgou, apenas a ouviu com atenção, assentindo de vez em quando, e em seu silêncio havia mais consolo do que em todas as palavras que receberá em anos de casamento. Quando chegaram ao prédio, Clara não quis descer imediatamente. Ficou alguns segundos com a mão na maçaneta, como se a noite pudesse se prolongar um pouco mais. Até logo, Clara, disse ele com aquele meio sorriso que parecia conhecer seus pensamentos. Subiu para casa com o coração leve, quase adolescente. Luiz dormia como sempre com a televisão ligada. Ela se deitou ao lado dele, mas sua mente estava em outro lugar, em um táxi branco que rodava pelas ruas de São Paulo, com um homem que já se tornará seu segredo favorito. Era quinta-feira e Clara havia saído mais tarde do que o normal. O escritório estava quase vazio quando ela pegou suas coisas. O relógio marcava 11h30 e a cidade já estava envolta naquela calma enganosa da noite paulistana, quando se ouvem apenas os últimos ônibus, algum bar fechando e os saltos perdidos nas calçadas molhadas. Ao descer na Avenida Paulista, viu um táxi se aproximando e, antes de fazer sinal, reconheceu a silhueta. Era ele. Javier, boa noite, Clara, disse ele assim que abriu a porta, como se estivesse a esperando. Ela se acomodou no banco de trás, sentindo que aquele espaço era seu, um refúgio onde podia ser outra pessoa. O carro arrancou e durante alguns minutos viajaram em silêncio, com a rádio ligada em um programa de música suave. Você sempre sai tão tarde? Perguntou ele, quebrando o gelo. Ultimamente sim. É mais fácil do que estar em casa. E o que acontece em casa? Seus olhos a buscaram no retrovisor. Clara engoliu em seco. Nunca havia falado sobre isso com ninguém, e menos ainda com um desconhecido que na verdade já não era mais. Um marido, uma televisão, uma rotina que mata mais do que qualquer doença. Javier assentiu como se já soubesse. Eu imaginava. Percebo pelo seu olhar. Fez uma pausa. É o olhar de alguém que quer ser vista novamente. A frase a atravessou. Sentiu as bochechas arderem e desviou o olhar para as luzes da Paulista. E você? Atreveu-se a perguntar. Por que dirige tantas horas todas as noites? Porque o táxi não me julga, disse ele com um meio sorriso. E porque às vezes, se você tiver sorte, pega alguém que te lembra porque você continua buscando. O silêncio se tornou denso. A cidade passava a toda velocidade pela janela,
Mas dentro do táxi o tempo havia parado. Clara, a voz dele baixou um tom. Não me malinterprete, mas faz tempo que não espero ninguém como espero você. Sentiu seu estômago dar um nó. Não era uma declaração explícita, mas também não era uma frase inocente. Era a primeira linha cruzada, a primeira faísca. Quando chegaram ao prédio, Javier não desligou o motor. Ele se virou, apoiando um braço no encosto do banco. Você não precisa responder nada, mas se algum dia quiser dar uma volta antes de chegar em casa, é só dizer. Clara desceu sem responder, com as pernas tremendo. Subiu as escadas como em transe. Luiz dormia como sempre com a televisão ligada. Mas Clara tinha a sensação de ter entrado em outra vida. Naquela noite, na cama, descobriu-se sorrindo no escuro. A rotina ainda estava lá, mas também havia um táxi que a esperava com as luzes acesas. Na sexta-feira, o escritório se estendeu mais do que o esperado. Havia papéis atrasados e Clara aproveitou a desculpa perfeita para ficar mais tarde. Enquanto seus colegas se despediam, ela fingiu se concentrar na tela. Na verdade, esperava o inevitável, aquele momento em que sairia para a rua e procuraria as luzes de um táxi com a ansiedade de uma adolescente. Às 11h30, São Paulo estava envolta em um brilho úmido. A Avenida Paulista era um desfile de luzes, casais rindo, turistas arrastando malas, e entre tudo isso estava ele, Javier, com a janela aberta e aquele meio sorriso que já lhe pertencia. Direto para casa? Perguntou ao arrancar. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, o coração batendo como um tambor. Não, hoje não. Ele entendeu sem mais. Virou em uma rua lateral e logo deixaram para trás o burburinho do centro. As avenidas tornaram-se mais escuras, mais solitárias, até que a cidade ficou reduzida a luzes distantes e estradas secundárias. Para onde vamos? Perguntou Clara com a voz trêmula. Para onde você quiser, respondeu ele, sem olhar para ela, mas com uma firmeza que a fez arrepiar. O táxi avançou em direção aos subúrbios. Clara viu terrenos vazios, áreas iluminadas por postes alaranjados, galpões industriais adormecidos. O silêncio era tão profundo que só se ouvia o motor. De repente, Javier parou o carro em um terreno amplo com vistas distantes das luzes de São Paulo. Ele desligou o motor, mas deixou as luzes de posição acesas. Virou-se para ela, apoiando um braço no encosto do banco. Podemos conversar ou podemos ficar em silêncio. Clara olhou. Ele tinha um rosto sério, a barba salpicada de grisalhos, os olhos escuros fixos nos dela. Sua respiração acelerou. Sentiu que todas as noites de rotina, de silêncio em casa, de indiferença de Luiz, a haviam levado até aquele banco de trás. Não soube quem deu o primeiro passo. Apenas se lembrou de que de repente estava se inclinando e que os lábios dele encontraram os seus com uma força inesperada. O couro do banco estalou sob eles, e Clara agarrou a jaqueta de Javier como se estivesse se afundando em outra vida. O beijo foi longo, urgente, carregado de anos de coisas não ditas. Quando se separaram, com a respiração acelerada, ele acariciou a bochecha dela com a mão áspera de motorista noturno. Clara sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas não respondeu. Apenas apoiou a cabeça em seu ombro, olhando pela janela enquanto as luzes de São Paulo brilhavam ao longe, indiferentes ao seu segredo recém-nascido. Quando Javier a deixou em seu prédio, o relógio marcava mais de 1h. Clara subiu em silêncio, com os lábios ainda ardendo. Luiz dormia como sempre, com a televisão ligada e ela, diante do espelho do banheiro, se olhou com um sorriso culpado. Não havia mais volta. O primeiro beijo não foi um acidente, foi uma chave que abriu uma porta, e uma vez que a cruzou, não pôde olhar para trás. Desde aquela noite, sempre que saía do escritório tarde, seus passos buscavam o mesmo destino, as luzes de um táxi que não era apenas um táxi, mas seu refúgio secreto. A rotina se transformou. Em casa, Clara continuava sendo a esposa silenciosa que compartilhava a cama com um funcionário exausto. Mas assim que cruzava as portas de vidro do escritório e via o carro branco esperando na calçada, tornava-se outra mulher, uma que ria, uma que se atrevia, uma que realmente respirava. Javier tornava tudo fácil. Ele não perguntava mais do que o necessário, não a pressionava, mas a cada noite a levava um pouco mais longe do centro, um pouco mais perto do proibido.
Uma vez pararam em um terreno baldio perto de um galpão industrial, outra em um mirante de onde as luzes de São Paulo pareciam um céu caído. O banco de trás se tornou seu lugar, o único onde podia se permitir esquecer quem era. Você é diferente aqui dentro, disse Javier uma noite, acariciando seu rosto com as mãos ásperas, como se deixasse o mundo lá fora. Porque lá fora estou morta, respondeu ela sem pensar. Essas palavras a atingiram, e era verdade, com Luiz em casa não havia risadas nem carícias. Dormiam de costas um para o outro, como se o casamento fosse um contrato e nada mais. Em contraste com Javier, cada olhar pelo retrovisor, cada toque de suas mãos, devolvia a certeza de que ainda estava viva. Mas a vida dupla tinha seu preço. Clara começou a inventar desculpas no trabalho, reuniões que não existiam, entregas que podiam esperar. Suas colegas murmuravam sobre suas saídas cada vez mais tardias e em casa, Luiz começou a notar algo. Você está estranha ultimamente, disse ele uma noite durante o jantar em silêncio. É só trabalho, respondeu ela, sem se atrever a olhar nos olhos dele. Mentir doía, mas a adrenalina de cada noite no táxi era mais forte. Essa mistura de medo de ser descoberta e desejo de seguir em frente a mantinha acordada, com o coração batendo em um ritmo que não lembrava há anos. Cada vez que fechava a porta do carro e Javier ligava o motor, sentia que estava entrando em outro universo, o de uma mulher que não aceitava mais ser invisível. O que não sabia era que essa vida dupla logo se tornaria mais perigosa do que poderia controlar. Era uma terça-feira qualquer, daquelas em que a cidade parecia exausta. Clara saiu do escritório com o corpo cansado, mas a mente acesa e esperando encontrá-lo. E lá estava Javier, apoiado no volante, olhando para ela como se a estivesse aguardando a tarde toda. Para casa, Clara? Perguntou com um sorriso discreto. Não, hoje não, respondeu ela, e sua voz soou mais firme do que se sentia por dentro. O táxi arrancou e deslizou pela Avenida Paulista, deixando as luzes da cidade para trás. Não conversaram muito durante o trajeto. A tensão era tão densa que parecia preencher o ar. As mãos de Clara suavam e sua respiração se acelerava. Ela sabia que naquela noite cruzariam outra fronteira. Javier parou em um descampado perto de um mirante. São Paulo brilhava ao longe como um mar de estrelas caídas. Ele desligou o motor e se virou para ela. Clara, não quero forçá-la, disse com a voz grave, serena. Não me força. Sou eu quem quer, respondeu ela. E então sentiu como o medo e a excitação se misturavam em um turbilhão impossível de deter. Aproximou-se, e seus lábios se encontraram. Desta vez, não houve dúvidas nem meias palavras. As mãos dele exploraram suas costas com firmeza. Os dedos dela se agarraram à jaqueta dele. O banco de trás estalou quando ele a reclinou suavemente, e ela deixou escapar um suspiro que estava preso há anos. O táxi se tornou um refúgio proibido, os vidros embaçados, a cidade inteira ignorando o que acontecia ali dentro, o eco de sua respiração contra o couro quente do banco. O medo de que alguém passasse perto os acendia ainda mais, como se cada instante roubado pudesse ser o último. Em um momento ela ficou olhando nos olhos dele, com o coração batendo na garganta. Não me olhe assim, murmurou. Assim é como alguém deveria te olhar todos os dias, respondeu ele, e sentiu que aquelas palavras se gravavam nela mais do que qualquer carícia. Quando terminaram, ficaram abraçados por alguns segundos, ouvindo apenas o tic-tac do relógio do carro e o murmúrio distante da cidade. Clara apoiou a testa no ombro dele, tremendo, ciente de que naquela noite havia rompido definitivamente com a mulher obediente que Luiz conhecia. No caminho de volta para casa não falaram. Não era necessário. Os vidros ainda guardavam o calor do que ocorrerá, e sua pele ainda ardia. Ao entrar no apartamento, Luiz dormia como sempre com a televisão ligada. Ela o observou um instante da porta da sala e soube com uma clareza dolorosa, não havia como voltar atrás. Os dias começaram a girar em torno de uma única ideia, a próxima noite no táxi. O trabalho já não era apenas trabalho, era o prelúdio do que realmente a mantinha viva. Clara fingia revisar papéis até tarde, responder e-mails desnecessários, prolongar reuniões que não existiam. Tudo era uma desculpa para justificar suas saídas àquelas horas.
Cada vez que via as luzes brancas com a faixa vermelha parando em frente a ela, sentia um frio na barriga. Javier abria a porta com aquele meio sorriso cúmplice, e Clara já não era mais a esposa invisível de um funcionário, mas outra, uma mulher desejada, lembrada. As escapadas se tornaram frequentes. Uma noite em um descampado com vista para as torres de São Paulo, outra em um galpão vazio onde apenas os cães de rua eram testemunhas, outra em uma casa de campo onde o silêncio era tão profundo que quase dava medo. Sempre o táxi, sempre aquele banco de trás transformado em confessionário, refúgio e campo de batalha de sua culpa e desejo. Mas Javier começou a insinuar algo mais. Uma noite, enquanto se acomodava no banco de trás, ele a olhou sério pelo retrovisor. Clara, o táxi está ficando pequeno. Pequeno? Perguntou ela tentando rir, embora soubesse a que ele se referia. Podemos ir a outro lugar, ao meu apartamento. Lá não teríamos que nos esconder da polícia nem nos preocupar com os vidros embaçados. A ideia a atingiu como um soco. Uma coisa era se perder na escuridão de um táxi com a adrenalina do proibido, e outra muito diferente era cruzar a porta de sua casa. Esse passo era perigoso, muito real, não sei, Javier murmurou. Lá não seria um jogo. Nunca foi um jogo, Clara, respondeu ele com aquela calma que sempre a desarmava. Ela ficou em silêncio. Sentiu medo, mas também uma atração irresistível por essa possibilidade. O que aconteceria se aceitasse? Se deixasse de lado a desculpa do táxi e entrasse de cabeça em sua vida? Ao chegar ao seu prédio, ele lhe entregou o troco com a mão áspera, roçando a dela. Pense nisso. Você não precisa decidir agora, mas mais cedo ou mais tarde vai querer mais do que um banco de trás. Clara subiu as escadas com a cabeça cheia de perguntas e o coração batendo como um tambor. Em casa, Luís a esperava acordado, embora não para falar com ela. Ele estava assistindo a uma reprise de um jogo na televisão. Nem sequer perguntou por que ela havia chegado tão tarde, e aquela indiferença foi sua resposta. Na sexta-feira, Clara chegou ao escritório com uma ideia fixa. Aquela noite ela cruzaria a linha que até então a assustava. Passou o dia com o coração apertado, incapaz de se concentrar em nada. Cada e-mail, cada ligação era apenas uma distração enquanto esperava que chegassem às 11. Quando finalmente saiu para a rua, a cidade fervia com gente, turistas, casais indo jantar, jovens rindo alto. Ela caminhava entre eles com um segredo ardendo por dentro. E então o viu, o táxi de Javier parado na calçada com a janela aberta. Subiu sem hesitar. Direto para casa? Perguntou ele com aquele meio sorriso. Clara respirou fundo. Não, hoje quero ir para a sua. Javier não disse nada, apenas ligou o motor com uma calma que escondia o brilho em seus olhos. O trajeto foi silencioso, mas carregado de eletricidade. O motor ronronava, as luzes de São Paulo ficavam para trás, e sua respiração se tornava cada vez mais rápida. Chegaram a um bairro tranquilo, longe do centro. Ele estacionou em frente a um prédio modesto de tijolos antigos. Subiram as escadas em silêncio, e quando ele abriu a porta de seu apartamento, Clara sentiu que o coração ia sair do peito. O interior era simples, um sofá desgastado, livros empilhados em uma mesa baixa, o cheiro de café e tabaco impregnando as paredes. Não havia luxos, mas havia algo que a comoveu. Era um lugar vivido, real, um espaço dele. Ele fechou a porta, e naquele instante não havia mais volta. Tomou sua mão e a atraiu para perto. Seus lábios se encontraram com uma urgência diferente da do táxi. Ali não havia relógio, nem medo de curiosos, nem vidros embaçados, apenas eles. Ele a beijou devagar no começo, como se quisesse saborear o momento que haviam postergado tanto. Depois, com mais força, com uma paixão contida, as mãos dela exploraram suas costas e sentiram cada músculo sob o tecido de sua camisa. O sofá foi seu cúmplice. A respiração dele misturava-se à dela, o calor de suas mãos em sua pele, as palavras sussurradas que ela nunca se atreveu a sonhar ouvir. Você é minha esta noite, Clara, só minha. Ela se deixou levar, sentindo que o mundo lá fora havia desaparecido, e pela primeira vez em muitos anos, não pensou em Luís, na rotina, na culpa, apenas em si mesma, no que a fazia sentir-se viva, desejada, procurada.
Quando acordou ao amanhecer, com a luz entrando timidamente pela janela e o braço dele a envolvendo, percebeu algo. Já não era uma passageira em um táxi. Agora estava cruzando para outro lugar, onde as desculpas seriam cada vez mais difíceis. Vestiu-se em silêncio, e Javier a acompanhou até o carro. O motor rugiu novamente, mas ela já sabia que nada voltaria a ser igual. A segunda-feira amanheceu como qualquer outra. Mas dentro dela nada era igual. Enquanto preparava café na cozinha, ainda sentia na pele as mãos de Javier, o calor de seu corpo, o eco de suas palavras. Cada gole amargo lembrava a doçura daquela noite em seu apartamento, como se vivesse entre duas realidades incompatíveis. Luiz entrou na cozinha meio adormecido, usando uma camiseta velha e bocejando. "Tem café?" perguntou sem olhar para ela. "Sim", na cafeteira respondeu Clara, observando-o em silêncio. Era como se o visse pela primeira vez em anos. Seus movimentos mecânicos, a maneira como ligava o rádio sem falar com ela, o cheiro de roupa guardada, tudo o que antes aceitava como rotina agora parecia insuportável. Como sua vida poderia se dividir de forma tão brutal? De um lado o silêncio de casa, do outro, a intensidade das noites com Javier. Naquele mesmo dia no escritório, Clara se pegou sorrindo sozinha. Ana notou a mudança em Clara. "Ultimamente você está diferente, mais animada", comentou com um sorriso suspeito. "Deve ser o trabalho me distraindo", respondeu Clara, desviando o olhar. Se soubessem, se alguém pudesse imaginar que todas as tardes ela esperava ansiosamente pela noite, quando entrava em um táxi que deixava de ser um simples meio de transporte e se tornava a porta para outra vida. Mas a vida dupla começou a pesar. Luiz não era bobo. Embora não fizesse muitas perguntas, começou a observá-la com um olhar diferente. Uma noite, enquanto jantavam em silêncio, ele disse de repente: "Você tem chegado mais tarde do que o normal. Tem muito trabalho?" O coração de Clara acelerou. "Sim, estamos com prazos e projetos atrasados", mentiu, fixando o olhar no prato. Ele assentiu, mas seu gesto era diferente. Não acreditou completamente. Naquela noite, deitou-se na cama com o peito apertado. Ao seu lado, Luiz roncava alheio, mas ela não conseguia dormir. Sentia medo e, ao mesmo tempo, um desejo impossível de apagar. Queria voltar a sentir o que sentirá naquele apartamento, naquele sofá, naquela cama que não era a sua. No dia seguinte, ao ver Javier esperando-a em frente ao escritório, soube que, mesmo consumida pela culpa, não poderia renunciar a ele. A cidade brilhava nos vidros do táxi, e ela pensava que, de algum modo, São Paulo lhe oferecia um disfarce perfeito. No meio do barulho e da multidão, podia esconder seu segredo. O que não sabia era que esse segredo começava a crescer demais e, mais cedo ou mais tarde, alguém iria descobri-lo. Os dias seguintes foram um jogo perigoso, como andar sobre uma corda bamba que poderia se romper a qualquer momento. Cada noite inventava uma desculpa: relatórios pendentes, chamadas de última hora, um chefe que ficava até tarde. E cada noite, Javier a esperava pacientemente com o motor ligado e aquele olhar no retrovisor que ela já conhecia bem. Mas Luiz começou a observá-la de forma diferente. Uma noite, enquanto jantavam, ele deixou o garfo no prato e a olhou com os olhos semicerrados. "Clara, desde quando você se perfuma para ficar mais tempo no escritório?" Sentiu a cor abandonar seu rosto. Tentou sorrir, mas sua voz tremia. "É costume. O perfume me ajuda a me manter acordada." Luiz não disse mais nada, mas seu silêncio pesou mais do que qualquer reprovação. Sabia que algo nele havia mudado. Não era mais a indiferença de sempre, mas a suspeita. Naquela mesma noite no táxi, Javier notou que ela estava inquieta. "O que aconteceu?" perguntou enquanto dirigia por uma avenida escura. Luiz começa a suspeitar. Não está mais tão fácil mentir para ele. Javier apertou o volante com força, seus nós brancos. "Não gosto disso, Clara. Não quero ser seu esconderijo eterno. Quero mais." Ela o olhou pelo retrovisor. Seus olhos estavam acesos entre a paixão e uma necessidade que começava a assustá-la. Mas, sussurrou: "Sim, não quero apenas momentos roubados. Quero que você venha à minha casa sem medo, que não me esconda. Você não é uma passageira qualquer, Clara. Você é tudo que me importa." Ela ficou em silêncio, com o coração dividido.
Parte dela desejava isso, deixar de se esconder, deixar de inventar desculpas. Mas outra parte temia o salto, temia as consequências, temia enfrentar Luís e um mundo que conhecia. Javier, não posso, disse com a voz quebrada. Ele freou abruptamente em um semáforo, virou-se ligeiramente e a olhou nos olhos. Você pode? Só precisa decidir. O semáforo ficou verde e o táxi voltou a rodar, mas ela sentiu que aquela conversa havia deixado uma fissura. Javier não estava mais satisfeito com migalhas. Ele queria tudo. Quando chegou em casa, Luís a esperava no sofá, sem a televisão ligada, sem distrações. Ele a observava com aquela calma estranha, quase fria. Precisamos conversar, disse simplesmente. O fio sobre o qual caminhava começava a render e ela sabia que o abismo estava perto. Entrou em casa com a jaqueta ainda impregnada do cheiro do táxi. Luís estava sentado no sofá, ereto, sem a televisão ligada. A simples ausência, o silêncio da sala, a falta do ruído de fundo habitual a fez sentir que a armadilha estava fechada. Clara, precisamos conversar, repetiu com voz firme. Ela ficou de pé, com a bolsa do trabalho ainda pendurada no ombro. Sentiu o ar ficar pesado. Sobre o que? Tentou soar tranquila, mas sua voz traiu-a. A expressão de Luís era diferente, fixa, como se quisesse arrancar algo de dentro dela. Você tem chegado tarde há semanas. Diz que é trabalho, mas não acredito. Sua respiração acelerou. O que você insinua? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Não insinuo nada, Clara. Estou perguntando diretamente. Há alguém mais? As palavras ecoaram na sala. Seu primeiro impulso foi negar, como sempre, mas o tremor em seus lábios atraiu. Luís percebeu e seus olhos se nublaram de raiva contida. Não me minta, disse com um tom baixo e perigoso. Ela não respondeu. O silêncio foi sua confissão. Luís se levantou, caminhou alguns passos e lhe deu as costas. Não sei quem é e não quero saber, mas fique clara uma coisa, se continuar com isso não restará nada entre nós. Aquela noite não dormiram juntos. Ele se trancou no escritório e ela ficou na cama com o coração prestes a estourar. No dia seguinte, no táxi, Javier notou tudo em seu rosto. Ele percebeu, não é? Perguntou sem rodeios. Ela sentiu em silêncio. Você não tem mais escapatória, Clara. Tem que decidir. Sua voz era grave, firme. Ou você fica com ele, com sua vida cinza, ou vem comigo de verdade. Mas não posso continuar sendo sua sombra. Ela se virou para ele com lágrimas nos olhos. Não posso ainda. Não, ele não existe ainda. Clara. As mãos dele apertaram o volante. Ou é agora ou nunca. O táxi parou em um beco solitário. Ele desligou o motor e a olhou sério. Diga aqui e agora, o que você quer? Ela ficou muda, presa entre dois mundos, a segurança fria de Luís e a paixão avassaladora de Javier. Sentiu que qualquer resposta seria um salto no vazio. Não respondeu. Abriu a porta e desceu do táxi com as pernas trêmulas. O motor rugiu quando Javier acelerou novamente, deixando para trás o eco de seu ultimato. E ela ficou sozinha no meio da rua escura, sabendo que não havia mais volta, alguém iria perder e esse alguém poderia ser ela. Os dias seguintes foram um turbilhão. Luís havia voltado ao seu silêncio habitual, mas agora não era mais o silêncio indiferente de antes. Era um silêncio calculador, perigoso, de alguém que observa e espera. Ela notava isso em seus olhares, em como disfarçava com o jornal, mas na verdade a seguia com os olhos, em como perguntava a hora exata que saía do trabalho. Enquanto isso, Javier se tornará mais insistente. Uma noite, ao deixá-la em casa, segurou sua mão com força antes que ela descesse. Clara, sinto que vou perder tudo se não te tiver. Por que você continua voltando para aquela casa? Perguntou com dor nos olhos. Não soube o que dizer. Soltou-a suavemente e entrou no prédio, sentindo-se cada vez mais presa. Foi no terceiro dia que aconteceu o que temia. Ela havia saído tarde como sempre e lá estava Javier esperando-a. Subiu no táxi com o coração ardendo de culpa e desejo, mas o que não sabia era que Luís também estava lá, escondido, observando da outra calçada. O táxi partiu e enquanto falava nervosamente com Javier, no espelho retrovisor, achou que viu algumas luzes nos seguindo de longe. Não deu importância, mas Javier franziu a testa. Você percebeu?
Perguntou. Perceber o quê? Aquele carro nos segue desde que saímos. O coração dela deu um salto. Olhou para trás e sentiu o ar escapar. Era o carro de Luiz. É meu marido, sussurrou com a voz quebrada. Javier apertou o volante e seus nós brancos. Não se preocupe, Clara. Vamos despistá-lo. Acelerou por ruas laterais, virou em esquinas escuras e, durante alguns minutos, viveram uma perseguição silenciosa com as luzes da cidade se refletindo nas poças. Ela estava com a respiração contida, rezando em silêncio. Finalmente, após várias curvas rápidas, perderam de vista o carro. Pararam em um terreno baldio, os vidros embaçados de tensão. Javier desligou o motor e a olhou sério. Não podemos continuar assim. Ele sabe, Clara. Tarde ou cedo, ele vai nos pegar. Ela levou as mãos ao rosto, chorando em silêncio. Tudo que havia sido jogo, refúgio, paixão, agora se tornará um perigo real. Javier se aproximou e a abraçou com força. Se me escolher, não vou deixar que ele te machuque, mas me diga o que você quer. Ela ficou em seus braços tremendo, sabendo que as horas de segredo haviam terminado. O dia seguinte foi uma condenação. Luiz não pronunciou uma palavra em casa. Ele a olhava com aquela calma gelada que dá mais medo do que a raiva aberta. Clara fingiu normalidade, preparando café, organizando papéis, mas por dentro sabia que algo iria explodir em breve. Naquela noite, quando saiu do escritório, Javier a esperava como sempre. O táxi brilhava sob a luz de um poste, como um refúgio que já não era tanto. Subiu rápido, nervosa. Hoje não deveríamos nos ver, disse com a voz trêmula. Não consigo passar um dia sem você, Clara. Javier segurou sua mão, seus dedos ásperos acariciando os dela. Deixe tudo e venha comigo. Não teve tempo de responder. De repente, um golpe seco retumbou contra a janela. Sobressaltada, virou a cabeça. Luiz estava lá fora, com o rosto descomposto, batendo com o punho fechado no vidro. Abra a porta, Clara rugiu. Ela ficou paralisada. Javier acendeu as luzes e abaixou a janela apenas alguns centímetros. Calma, Luiz. Não é o lugar nem o momento. Que eu me acalme. Você está há semanas se deitando com minha mulher no seu maldito táxi. Gritou, atraindo olhares de transeuntes que já começavam a parar à distância. O sangue dela gelou. Seus dois mundos finalmente colidiram no mesmo banco de trás onde tudo havia começado. Luiz, por favor, consegui dizer com lágrimas nos olhos. Cale-se, ele a interrompeu com uma fúria que nunca havia visto. Javier saiu do táxi e se posicionou diante dele, imponente, com a voz grave e controlada. Não a toque nem levante a voz. E quem é você para me dizer isso? Luiz o empurrou e o golpe ecoou no silêncio da rua. Clara desceu do carro desesperada, colocando-se entre os dois. Basta! Gritou. Basta já! Os dois a olharam, respirando pesadamente, as veias marcadas no pescoço. Naquele instante, entendeu que a decisão estava em suas mãos. Não podia continuar fugindo nem se escondendo entre táxis e desculpas. Tinha que escolher. O silêncio se tornou eterno. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Luiz, depois para Javier, e sentiu que o mundo inteiro prendia a respiração. Começou a dizer com a voz quebrada. A rua estava deserta, exceto por eles. O táxi parado com as luzes acesas, dois homens frente a frente e ela no meio, com a garganta seca e o coração batendo contra as costelas. Repetiu olhando para os dois, incapaz de conter as lágrimas. Luiz, com o rosto descomposto, a pressionava com os olhos como lâminas. Javier, sério, com a mandíbula tensa, esperava suas palavras como se delas dependesse sua vida. Não posso continuar fingindo. Sim, Luiz, eu te traí, disse finalmente, com a voz tremendo, mas firme. E não foi um erro isolado nem uma confusão. Fiz isso porque me sentia morta ao seu lado, porque há anos você deixou de me ver. Luiz recuou como se tivesse sido golpeado. Sua respiração se acelerou e ele baixou os olhos para o chão. Eu sempre pensei que tínhamos tudo seguro, murmurou como se falasse consigo mesmo. Ela se virou para Javier e com ele sentiu que havia esquecido. Vida, desejo, liberdade. Mas também sabia que a liberdade tinha um preço.